ou melhor, João capítulo 8. Hoje, particularmente, nós vamos tentar pensar naquilo que nos é ensinado nos versículos 28 ao 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 28 aos versículos 32. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 28 ao 32. Vamos ler a palavra do Senhor. Está escrito: Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos orar ao Senhor. Coloque a sua vida diante dele. Peça ao Espírito Santo que esteja nos ajudando a compreender a sua palavra de maneira mais clara, e que pelo poder que há nele, ele venha aplicar a sua palavra ao nosso coração. Ore ao Senhor nesse momento. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti nessa noite. Queremos pedir, Deus, que mais uma vez o Teu Espírito Santo venha nos auxiliar nas nossas fraquezas. Ó Deus, somos limitados, Senhor, somos falhos, Senhor. Ó Deus, somos tardios em nossa humanidade caída a compreender, Senhor, as verdades espirituais contidas na Tua palavra, mas o Teu Santo Espírito, Ele nos foi enviado para nos auxiliar nessas áreas, a fim de que elas não se tornem um empecilho para que nós venhamos conhecer a Tua vontade e compreender. Por isso, nessa noite, queremos colocar a nossa vida diante de Ti, queremos colocar a vida dos Teus filhos e filhas que aqui se encontram, Senhor, diante de Ti, e pedir que o Teu Santo Espírito venha inclinar o nosso coração, Senhor, ó Deus, e fazê-lo desejoso de ouvir mais acerca dessas verdades transformadoras e poderosas contidas no Teu Evangelho. Por isso, ó Deus, que o Senhor seja com a minha vida nessa noite, que o Senhor seja com a vida, Senhor, dos Teus filhos e filhas que se encontram aqui, e que de maneira especial, Senhor, após esse período em que estaremos meditando na Tua palavra, ambos, Senhor, tanto eu como os Teus filhos, saímos daqui abençoados, tanto eu e os Teus filhos saímos daqui edificados, Senhor, ó Deus, mais cônscios e com mais ferramentas para darmos a razão da nossa fé àqueles que nos perguntam, Senhor, nos inquirem acerca da nossa fé, e também para aqueles que não Te conhecem, Senhor, como Senhor e Salvador das suas vidas. Por isso, pedimos ao Senhor que nessa noite o Senhor venha ser conosco, pedimos ao Senhor que nessa noite o Senhor venha nos abençoar. Te pedimos, Senhor, porque carecemos, Senhor, ó Deus, do alimento da Tua palavra, que nos fortalece espiritualmente e nos guia, Senhor, a fim de que possamos caminhar nos Teus caminhos. Nós pedimos ao Senhor que seja conosco. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez. Hoje pela manhã foi um momento especial na presença do Senhor. Queremos pedir desculpas por não informarmos de antemão a liturgia do culto, e algumas pessoas vieram e ficaram um pouco apreensivas porque não se prepararam para o domingo, assim como fazem no culto de ceia, já saem de casa e deixam o almoço pronto, ou já se programam para almoçar fora. Mas o nosso culto de consagração, e é um culto de consagração pela manhã. Então, amanhã nós separamos para buscar a presença do Senhor. E a parte do culto normal que nós fazemos no período de ceia, nós separamos 3 momentos de oração de meia hora, é o que está incluído no culto. Então, 1h30 de oração. Hoje, por força da não informação, então, o último período de oração fizemos direto em 15 minutos. Então, oramos 15 minutos e terminamos o culto às 11h15. Mas na liturgia que formamos aqui para as manhãs de consagração, o culto vai começar às 8 da manhã e vai terminar às 11h30 da manhã. Então, domingo após domingo, você já deve vir para a oração nessa perspectiva.
foi acrescentado o que normalmente nós não gastamos. Gastamos 10 minutos de oração normalmente nos cultos, quando é de manhã de joelho, mas na manhã de consagração e nas manhãs de consagração, a parte de orações que nós vamos fazer esporádicas por algum determinado motivo, é 1h30 de oração com Deus de joelho. Então, é por isso que só foi acrescido isso ao culto normal, por isso o culto começa às 8h. Com a oração, os irmãos chegam, vai estar aqui no PowerPoint a frase, né? Se você adentrou a esse lugar, dobre o seu joelho e ore até o momento em que você for chamado para fazer a leitura bíblica, né? Às vezes nós temos esse costume, oramos um pouquinho e vamos ler a Bíblia. Nós temos um período separado na manhã de consagração para lermos as Escrituras, então gaste todo aquele tempo que você tem antes que sejamos chamados para fazer a leitura, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, conversando com Ele. Então, a partir da semana que vem, você já sabe, começa às 8 da manhã, termina às 11h30, com a inserção da ceia do Senhor, que será celebrada a semana que vem. Hoje, nós estamos dando continuidade aos nossos estudos no Evangelho de João, e nós percebemos, a partir desse momento, uma mudança de foco no que diz respeito àquilo que atrai as pessoas para Jesus Cristo. Uma das coisas que nos deixam espantados aqui é que a partir desse momento nós não vemos diretamente a exploração de sinais, de milagres, como ponto de contato que iria atrair as pessoas para ouvir Jesus Cristo. Aqui nesse texto, nós já começamos o texto observando a declaração de que muitos creram nele. Só que aqui no capítulo 8 em especial, eles não creram em Jesus Cristo por causa de algum tipo de sinal que Jesus fez. Mas a partir de agora nós começamos a nos deparar no Evangelho de João com expressões de fé verdadeiras. O texto que nós acabamos de ler, ele nos dá algumas dicas acerca de como nós podemos perceber se a nossa expressão de fé, ou a expressão de fé em Jesus Cristo, em alguém, ou de alguém em Jesus Cristo, pode ser considerada uma expressão de fé verdadeira. Então aqui nesse texto, hoje à noite, nessa porção das Escrituras que nós vimos, nós podemos observar alguns atributos, algumas qualidades, alguns atos que podem demonstrar, possivelmente, se a expressão de fé de uma pessoa é verdadeira ou não. Então aqui nós começamos a ver pessoas que passam a acreditar em Jesus Cristo por causa das suas palavras, por causa daquilo que ele diz acerca de si mesmo, e aqui em especial, verso 28 e 29, por aquilo que ele vai fazer. Uma frase que nós escutamos muito no Evangelho de João é: ainda não é chegada a minha hora. E aqui, nesse texto que nós lemos, Jesus deixa claro o que é que vai acontecer nessa hora. Ele será levantado no madeiro. Então ele diz as suas palavras, e para aqueles que não creem nele, ele olha para o futuro e diz: quando eu for levantado no madeiro, vocês vão saber que eu fui enviado da parte de Deus, e que as palavras que eu digo para vocês não são minhas palavras, mas são as palavras do próprio Deus. Então, nesse sentido, há uma mudança, porque até agora nós fizemos até algumas afirmações para os irmãos, que quando nós voltamos para trás aqui no Evangelho de João, o fato de haver estado escrito: muitos creram em seu nome, ou haver sido afirmado que muitos creram em Jesus Cristo, essa afirmação de que muitos creram nele, muitos creram no seu nome, não diz respeito a pessoas que de verdade experimentaram uma conversão genuína, ou que se tornaram pessoas que estão expressando uma fé verdadeira. Então, até agora, no Evangelho de João, se afirmar que se crê em Jesus Cristo, não é prova de que aquela pessoa se converteu de verdade. Porque, via de regra, a expressão de fé das pessoas em Jesus Cristo nos primeiros capítulos de João, em especial do capítulo 1 ao capítulo 6,
deve-se ao fato deles haverem presenciado algum tipo de milagre que Jesus fez. E como consequência disso, já que Jesus é um milagreiro, então eu vou segui-lo para que ele me dê tudo aquilo que eu quero e realize na minha vida todos os sonhos que eu tenho. Esse tipo de expressão de fé em Jesus Cristo não pode conduzir uma pessoa à vida eterna. O acreditar-se que Jesus Cristo tem poder para fazer milagre e buscá-lo por causa disso, esse tipo de fé não é suficiente para remover uma pessoa das trevas para a luz. Não é suficiente para remover a pessoa da condenação do pecado para a salvação que há no Evangelho. Então, nesse sentido, até esse momento, nós lidamos com expressões de fé que tinham como fundamento um alicerce falso. Nós não estamos dizendo que Jesus não fez milagres. Não estamos dizendo que é errado você orar para Jesus para que Ele possa fazer um milagre na sua vida. Mas o que estamos dizendo é que se o fundamento da nossa fé e da nossa esperança se limitar apenas ao fato de Jesus ser o milagreiro que pode realizar meus sonhos e suprir as minhas necessidades, esse tipo de expressão de fé não revolve sobre a vida do que crê a culpa do seu pecado nem o castigo que os seus pecados merecem. Só que agora, mais especificamente do capítulo 7 para cá, nós encontramos expressões de fé à parte do Evangelho. À parte. Não era mais necessário o milagre em si, mas as palavras de Jesus Cristo eram suficientes para fazer com que as pessoas crescem. No capítulo 7, do versículo 44 ao 46, nós já expusemos eles há cerca de 3 semanas atrás. Uma das coisas que marcaram era justamente o poder e a autoridade com que Jesus falava, que impactava a vida de determinados ouvintes. O Sinédrio enviou uma guarda para prender Jesus no templo. E essa guarda, ele foi prender Jesus. Eles saíram determinados para prender Jesus e trazê-lo para ser entrevistado lá diante das autoridades judaicas. Eles foram. Eles ouviram os ensinos de Jesus Cristo e ainda que tenham sido enviados para prendê-lo, no versículo 44 diz que eles não colocaram a mão em Jesus Cristo. E além disso, eles foram embora sem levar Jesus Cristo e eles chegam diante do Sinédrio que os enviou no capítulo 45 e eles perguntam por que eles não trouxeram Jesus Cristo. E a resposta daqueles soldados que foram enviados para prender Jesus Cristo foi que homem algum falou daquela maneira. As palavras de Cristo, elas traziam sobre si a autoridade de Deus. E isso impactou algumas pessoas. Lá no Sermão do Monte, depois de dar aquele grande discurso que está registrado no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, no versículo 28 e 29, Jesus ensina e o povo ficou impressionado porque eles diziam, esse aí ensina como quem tem autoridade. Eles não ensinam como os escribas e fariseus. Existe algo diferente, existe algo marcante, existe algo poderoso naquilo que Jesus diz. E a partir daqui, nós vemos agora Deus trabalhando nos corações, sem precisar fazer o sinal para chamar a atenção dos pecadores. Os ensinos de Jesus Cristo passam a se tornar claros aos ouvidos daqueles que creem nele. Eles agora creem por causa da palavra de Cristo. Eles creem porque reconhecem em Jesus tanto o Cristo que foi enviado a esse mundo como o Filho de Deus. Porque nesse capítulo 8 em especial, Jesus ele assume quem é. Em todo o capítulo ele vai começar a aplicar figuras que demonstram claramente que ele é o enviado de Deus, ele é o Messias prometido, ele é o Filho de Deus. A semana passada nós trabalhamos a afirmação dele no capítulo 12, ou no capítulo 8, verso 12, quando ele se levanta e diz: eu sou a luz do mundo.
Eu sou a luz do mundo. E a partir daqui, em seus discursos, ele vai tornar claro para os seus ouvintes que ele é o prometido de Deus, ele é o Redentor enviado, ele é aquele que veio e por intermédio de quem a vontade de Deus será conhecida de maneira completa. Então, no livro de João, no Evangelho de João, João primeiro apresenta para nós, nos primeiros capítulos, a possibilidade de alguém professar fé em Jesus Cristo e essa fé ser uma fé falsa. Essa fé ser uma fé não salvadora, não salvífica. E o alicerce dessa fé está fundamentado apenas no interesse egoísta que o pecador tem de tornar Jesus Cristo no seu gênio da lâmpada, no seu Papai Noel de fim de ano, ou uma pessoa que está e realizou toda essa obra apenas para satisfazer as suas necessidades terrenas. Nós tivemos a primeira experiência em João capítulo 2, a partir do verso 23, naquele episódio em que Jesus Cristo foi a Jerusalém no tempo que ele achou que deveria ir. E o texto lá no 23 diz que muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas Jesus não se dava a conhecer a eles, porque ele bem sabia o que havia no coração deles. O problema do coração daquelas pessoas não estava no fato deles verem Jesus e crerem em Jesus, mas no motivo pelo qual eles creram em Jesus Cristo e quiseram segui-lo. Eles queriam Jesus que realizasse milagres, fizesse espetáculo e eles se tornassem alvos dessas bênçãos. E aí no discurso que nós observamos de Jesus com Nicodemos, ele deixa claro que para se aproximar dele de verdade, para ter e possuir uma expressão de fé que leve o carimbo da intervenção divina, é necessário que o ser humano nasça do alto, ele nasça de novo, ele seja objeto de uma transformação sobrenatural da parte de Deus, porque senão ele nem pode ver o reino e nem tampouco pode entrar. Então, se Deus antes não intervir na vida do pecador, então, infelizmente, ele não vai poder se tornar um seguidor de verdade de Jesus Cristo. Aqui nós temos um grupo de pessoas que estava buscando Jesus somente por aquilo que Jesus poderia fazer por eles aqui nessa vida. Infelizmente, hoje, isso tem se tornado a marca, entre aspas, daquilo que é conhecido como igreja evangélica. Esse tipo de pregação que incita o ser humano a ter em Jesus Cristo o solucionador dos seus problemas terrenos, infelizmente tem se tornado uma marca. As pessoas são estimuladas a buscá-lo como um milagreiro, mas pouco as pessoas têm sido estimuladas a buscá-lo como Salvador. A pregação do Evangelho, ela tem sido colocada de lado. E a mensagem dos cultos tem se tornado uma mensagem de autoajuda, tendo o nome de Deus e do Espírito Santo como avalizador disso. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos anunciar para o ser humano que ele precisa se arrepender dos seus pecados e que se ele se arrepender dos seus pecados, Jesus Cristo, que é o Salvador, perdoa os seus pecados, purifica e lhes concede vida eterna, porque essa é a vida verdadeira. É para isso que nós devemos viver, é para isso e isso que nós devemos almejar, como cantamos nessa noite, Maranata. Eu acho maravilhoso quando a igreja está cantando Maranata, Maranata, porque de verdade você está pedindo a Jesus Cristo para voltar agora. A questão é, se ele voltasse agora, será que a minha expressão de fé nele tem sido genuína e verdadeira? Porque aqui João deixou claro, nos capítulos anteriores, de 2 ao 6, que é possível alguém dizer que tem fé em Jesus Cristo e essa fé não ser salvadora. Aqui nessa passagem, nós começamos a observar que a fé produzida, ela foi produzida sem que houvesse tido diretamente nenhum tipo de sinal para carimbá-la. A fé que esse grupo que é citado aqui, que creram nele,
no versículo 30, quando diz: dizendo eles essas coisas, muitos creram nele. Essas pessoas simplesmente creram em Jesus Cristo somente por aquilo que Jesus disse. Foi as palavras de Jesus Cristo que foram um instrumento para que aqueles corações fossem transformados, para que a convicção de que Jesus Cristo era o Messias prometido, para a convicção de que Jesus Cristo era o Filho de Deus encarnado, enviado, fizesse parte da vida daqueles homens. Essa fé agora tem um fundamento. Ela tem um alicerce muito mais seguro para se agarrar do que aquela que estava firmada nos sinais. A esperança produzida por esse tipo de fé que coloca a sua confiança na palavra de Deus, ela não está centralizada e direcionada somente para o momento presente, ou somente para o curso dessa vida. Quando nós cremos em Jesus Cristo e nas suas palavras, esse tipo de fé produz em nós uma esperança eterna. No capítulo 5, verso 24, que nós pregamos alguns meses atrás, Jesus Cristo disse: quem dá ouvidos à minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, pois já passou da morte para a vida. Essa fé, quando ela tem como alicerce as palavras de Jesus Cristo, é uma fé que produz respostas. Ela tem respostas, ela nos dá condições de fazer aquilo que Pedro diz na sua carta. Ela nos dá condições de dar explicações sobre ela, sobre a fé que temos para aqueles que nos perguntam. Não é um salto no escuro, como dizia o filósofo Soren Kierkegaard, mas a fé ela tem um fundamento, ela tem uma rocha que é a palavra de Deus para se agarrar. Então aqui nós temos uma expressão de fé que tem respostas, porque a confiança dela está depositada na palavra de Deus. Foi isso que Paulo ensinou em Romanos 10:17, que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E pela palavra de Deus nós temos como argumentar a razão da nossa fé. É uma fé que tem respostas, é uma fé que é exercida na verdade, é uma fé que é sustentada pela rocha, que é a palavra de Deus. Aquelas duas metáforas contadas por Jesus no Sermão do Monte especificam isso. A rocha sobre a qual o homem prudente está afirmado ali não é Jesus Cristo, mas são aqueles ensinamentos que ele traçou no Sermão do Monte, quando aplicados à vida de uma pessoa que crê. Então a palavra de Deus é a rocha sobre a qual a nossa fé deve estar firmada, a nossa fé deve estar fincada, a nossa fé deve estar alicerçada. Quando a fé de alguém está firmada no fundamento certo, essa fé produz resultados que condizem com uma experiência de salvação verdadeira. E nesse discurso que Jesus começa agora, do versículo 31 em diante, vai até o versículo 59, e ontem nós estivemos falando lá em Sombrio sobre o mal do politicamente correto que invadiu o mundo em que nós vivemos, e infelizmente invadiu a igreja, a tal ponto de que nós muitas vezes vamos pregar e ficamos medindo as palavras para que de alguma maneira a pregação do Evangelho não seja ofensiva para aquele que escuta, mas não tem como. Porque a primeira proposta da pregação do Evangelho é abater o pecador, para depois, iluminado pelo Espírito Santo, ele ser erguido. Então, se uma pessoa que não será alvo da ação do Espírito Santo escuta o Evangelho, ele vai sair revoltado, ele vai sair ofendido. Como nós vemos no livro de Atos, quem foi alcançado pelo Espírito Santo ama o pregador, quem não foi, ele pega em pedra para apedrejar. Isso faz parte da caminhada cristã, faz parte. João Batista foi decapitado por causa da pregação do Evangelho, começando chamando o povo ao arrependimento. Jesus foi crucificado porque pregou a mesma coisa. Ele ousou chamar os judeus que se achavam o top, o gás da Coca-Cola, o último biscoito do pacote em termos de espiritualidade, e disse para eles que eles eram tão pecadores e estavam tão condenados como qualquer pagão e gentil que eles conheciam. Isso foi o motivo da sua revolta contra Jesus Cristo e o motivo pelo qual eles o levaram para a cruz. Os apóstolos não foi diferente.
Pedro começou a dizer para o povo: se arrependam, para os judeus, e se batizem em nome de Jesus Cristo. Na segunda pregação: se arrependam e se convertam para que sejam cancelados os vossos pecados. E de Pedro para a igreja, eles continuaram pregando a mesma mensagem. E para aqueles que o Senhor acrescentava era motivo de alegria, mas para aqueles que não eram alcançados pela iluminação do Espírito Santo, a pregação do Evangelho se tornou motivo de um ódio deflagrado que levou a igreja a ser perseguida e a sofrer. Estevão, homem cheio de Espírito, pregou o Evangelho. Ele pregou as palavras de Cristo, ele levou a sério aquelas instruções que Jesus deu em Lucas, que está registrado em Lucas capítulo 24, e ele pregou a mesma coisa, e os seus ouvintes não foram iluminados pelo Espírito Santo, e como consequência disso, ele não foi xingado, não foi ameaçado, não levou chicotadas, eles mataram ele. Mas valeu a pena a morte dele. Deus fez uma grande obra no meio da igreja a partir dali. Porque esses homens suportaram tudo isso? Porque esses homens enfrentaram tudo isso? Porque eles acreditaram que as palavras de Cristo eram verdadeiras. E de que Jesus Cristo era de verdade o enviado de Deus, o Salvador do mundo, o Filho divino que veio a esse mundo para nos salvar. Então, a partir de agora, quando o foco não está mais no milagre que produz fé, mas na palavra de Cristo que produz fé, nós começamos a observar no Evangelho de João um dos textos mais clássicos acerca das características que alguém que foi alcançado por uma fé verdadeira tem. Então, nesses poucos versículos, nós podemos pensar algumas coisas que vão nos mostrar se a nossa fé foi genuína ou se nós somos possuidores de uma fé falsa. Jesus deixou claro para os judeus que se eles não crescem na sua palavra e nele, eles não seriam libertos do seu pecado. A libertação aqui que ele promete tem a ver com o pecado que afastou o homem de Deus, com o pecado que colocou o homem sob o jugo de condenação da lei, debaixo da maldição da justiça retributiva de Deus, contra o pecado e sobre o pecado, essa libertação que subjugou o homem à impossibilidade de viver sem conseguir atingir o padrão que Deus estabeleceu. Então, simplesmente os pecadores estavam no estado de falência espiritual a ponto de não conseguir fazer ou produzir qualquer coisa que pudesse livrá-lo do anátema impetrado pela lei de Deus sobre ele. Como Jesus disse em João 3,17, quando ele disse que Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E lá no 36 ele vai lembrar que quem crê no Filho verá a vida, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então a única maneira desse ser humano escapar desse triste fim que a lei de Deus impõe sobre o pecador é se ele crê em Jesus Cristo e se ele crê nas palavras de Jesus Cristo. Então aqui no versículo 31, Jesus Cristo vai dizer o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, a questão aqui não é salvação só. A questão aqui é a obra que Deus realiza de forma completa na vida de um pecador que ele salva. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele está alertando aquele grupo de judeus que creram a não se deixar influenciar pelo restante da multidão. Porque a multidão não cria em Jesus Cristo. Jesus Cristo, mais adiante, nós vamos ver em outro culto, ele vai dizer aquela frase célebre de que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E ele vai se voltar para os judeus e dizer: vocês são do diabo,
vocês têm como pai o diabo, vocês são mentirosos como o diabo e são assassinos como o diabo. Nada politicamente correto. E um discípulo dele precisa tê-lo como referência. Então Jesus não apenas salva uma pessoa para livrá-lo do inferno, mas ele salva essa pessoa para transformá-lo num discípulo dele, num seguidor dele, num aluno dele que irá aprender aquilo que ele ensina e, crendo naquilo que ele ensina, vai buscar nele força, virtude para se tornar semelhante a ele. Aqui ele vai deixar claro aquilo que nós vemos na grande comissão, principalmente no Evangelho de Mateus, quando lá no capítulo 28, versos 18 ao 20, depois de haver dito que toda a autoridade lhe foi dada no céu e da terra, ele diz: indo, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, expressando a realidade do Deus Trino. E aí ele diz: e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, Deus salva um pecador para livrá-lo da culpa e da condenação que os seus pecados merecem, mas ele também salva um pecador para transformar a sua vida e tornar esse pecador um santo de Deus aqui nesse mundo. Um santo de Deus. Então ele começa essa obra transformadora, fazendo com que aquele pecador agora se torne um discípulo de Jesus Cristo. E ele diz que um verdadeiro discípulo permanece nas suas palavras. O que isso significa? Isso significa pelo menos duas coisas. Primeiro, é um pecador que aderiu ao seu ensino. Isso era prática normal daqueles que se tornavam alunos de um mestre. O ideal e o desejo de um aluno que seguia um determinado mestre é aprender de forma tal com ele que ele pudesse se tornar igual ao seu mestre, ou imitador dele. E essa é a obra do Espírito Santo na vida do crente genuína. Lá em 2 Coríntios 3,18 ele diz: com o rosto descoberto, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de degrau em degrau e de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor usa a palavra de Cristo para transformar a nossa vida, como lá em 17 de João ele vai dizer, orando pelos seus discípulos e orando por nós que viríamos depois: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, um discípulo é aquele que adere os ensinamentos de um mestre e transformam esse ensinamento no marco, no fiel que vai direcionar e conduzir a sua vida a partir daquele momento. O discípulo é aquele que simplesmente escolhe Jesus Cristo como seu mestre maior e tem nos ensinos de Cristo o motivo maior da sua vida e da sua existência. Eles decidiram seguir a Jesus Cristo por causa do poder como ele falava e com que ele falava. As palavras de Cristo foram suficientes para transformar a vida daqueles homens. Foi poderosa para transformar a vida daqueles ouvintes. Só o seu discurso foi usado pelo Espírito Santo para marcar aquelas vidas. Só que entre crer em Jesus Cristo e se tornar um discípulo dele, existe um trajeto a ser feito. Crer é o ponto de partida. Então, para alguém se tornar alvo dessa libertação do pecado e, como consequência, todas as influências danosas e todas as recompensas que servir ao pecado, estar debaixo do pecado traz, ele começa com esse ato. Ele creu em Jesus Cristo como seu Salvador e ele creu em Jesus Cristo como Senhor da sua vida, porque Jesus Cristo não era só um homem, ele é Deus. E a única atitude que um ser humano deve ter para com Deus é de sujeição, de submissão e de serventia, porque ele está diante do seu Criador e, como diz o Evangelho de João, capítulo 1 ao 5, do sustentador de todas as coisas. Então, o professar, como nós dizemos, crer, não garante que alguém teve uma fé verdadeira.
O professar que se crê em Jesus Cristo não garante que a pessoa teve uma experiência de salvação genuína. O que vai provar que a expressão de fé é verdadeira é justamente esses frutos que sejam gerados e aplicados à sua vida como parte da obra da salvação. Então é a caminhada que vai dizer se uma expressão de fé é verdadeira ou não. A gente sempre diz que o que testifica que nós somos de verdade convertidos é o agora. Nós dizemos isso porque conhecemos muita gente que começou a caminhada bem. Começou a caminhada até parecendo que havia experimentado uma fé verdadeira. E no decurso da caminhada a luz foi para debaixo do alqueire e o sal se tornou sem sabor nenhum. Estávamos compartilhando acerca de uma pessoa que há alguns anos frequentava a nossa igreja, e até quem estava falando com a gente disse: olha, eu olhava para aquela pessoa e dizia, olha, aí está uma pessoa que se converteu de verdade. E hoje nós vemos essa mesma pessoa subindo o morro para ir visitar aquele protótipo da santa que tem lá em cima. É complicado lidar com isso, porque o que valida a experiência de fé verdadeira é a carreira no presente. Não importa o que fomos, não importa o que cremos, não importa o que realizamos no passado, o que vai testificar de que eu fui alvo de uma expressão de fé verdadeira e que de verdade a minha conversão é verdadeira é agora. E essa expressão deve durar até o final da minha carreira. Nós temos um exemplo na Bíblia. No final da vida de Paulo, o pesar de tristeza que ele carregou para o túmulo, chamado Demas. Ele foi companheiro de Paulo, foi missionário, trabalhou na abertura de igrejas, pregou o Evangelho. Mas o fim da sua carreira revelou que ele saiu porque não era dos nossos, como João disse. Uma vida inteira aparentemente servindo ao Senhor sem pertencer a Ele. Ele amou o presente século. E João, na sua primeira carta, diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que não apenas se torna seguidor de Jesus Cristo como seu Salvador, mas que segue também os seus ensinamentos e quer ver esses seus ensinamentos aplicados à sua vida. E aqui, nesse texto, é um bom ponto de partida. Porque eles creram em Jesus Cristo por causa daquilo que Jesus estava pregando. Eles creram em Jesus Cristo por causa da doutrina. E nós estudamos algumas semanas atrás no Evangelho de João de uma multidão que abandonou Jesus por causa da doutrina. Eles só queriam milagres, eles só queriam sinais, eles só queriam a bênção, mas não queriam de verdade se tornar comprometidos com as palavras de Cristo e se tornarem praticantes dessa palavra. E aí quando Jesus começa a falar para eles que eles precisavam se comprometer com eles, a ponto de se identificarem com ele no seu sofrimento, aquela multidão inteira abandonou Jesus Cristo. Eles vieram para Jesus Cristo porque creram que ele era um milagreiro, alguém que poderia fazer milagre. Mas na hora que foi exigido que eles se tornassem seus seguidores, eles cascaram fora ou vazaram, como a gente diz. Isso está registrado em João capítulo 6, no versículo 66 do Evangelho de João, 6,66, e o Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, no dia 5 de fevereiro de 1882, ele pregou um sermão nessa passagem. E ele disse o seguinte, lendo João 6,66, ele leu: desde então, muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. E ele disse para a congregação que a deserção nesse caso foi por causa da doutrina. Eles creram em Jesus Cristo por causa do milagre, mas não queriam doutrina. Aqui não. Nós vemos um grupo de pessoas que creram em Jesus Cristo por causa da doutrina. E é uma esperança muito grande para alguém que tem a sua fé alicerçada na palavra de Deus. Como Paulo diz em Romanos 10,17, a fé verdadeira, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então eles abandonaram Jesus Cristo, era uma multidão.
Eles disseram que o discurso de Jesus se apresentando como o pão da vida, que dá vida aos homens, e aqueles que o quisessem seguir teriam que comer da sua carne e beber do seu sangue. Eles simplesmente dizem que esse discurso era duro demais, era ofensivo aos ouvidos. Eles não suportavam esse tipo de doutrina, esse tipo de ensino, e se fosse para seguir a Jesus aceitando aquilo, eles não queriam. E aí Charles Spurgeon diz o seguinte, que a verdade era dura demais para eles. Eles não podiam aguentá-la. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Um discípulo verdadeiro senta-se aos pés do seu mestre e crê no que lhe é dito, mesmo quando não consegue compreender o sentido ou não ver as razões pelo qual o seu mestre diz. E ele se volta para aquela multidão e diz, mas estes homens não tinham o espírito essencial de discípulo. E, consequentemente, quando seu instrutor começou a desvendar as partes mais recônditas do rol da verdade, eles não quiseram ouvir a sua palavra. Eles não quiseram ouvir a leitura que essas palavras faziam em relação ao seu estado. Eles estariam dispostos a crer quando pudessem entender. Porém, quando não pudessem compreender, eles giraram nos calcanhares e se foram da escola do grande mestre. A única maneira de nós termos a esperança de que a nossa fé foi genuína e que a nossa salvação foi verdadeira, em primeiro lugar, é se a nossa confiança estiver depositada na palavra de Deus. Ele diz que se uma pessoa ele permanecer na sua palavra, este verdadeiramente é seu discípulo. Então nós poderíamos tirar algumas características aqui que podiam nos ajudar a compreender isso. Primeiro, é que um verdadeiro discípulo está em sintonia com a instrução do seu mestre e a aceita com inteligência. E aqui nesse caso em especial, ele aceita cegamente, porque quem é o autor da palavra e quem está ensinando é o próprio Deus. Então o discípulo ele não vai questionar, ele não vai duvidar por saber que o próprio Deus está instruindo ele acerca do melhor caminho que ele deve seguir. Segundo, nós podemos ver que um verdadeiro discípulo, ele aceita essa instrução do mestre e a torna regra de fé e prática da sua vida. Então, a partir do momento em que alguém se torna de verdade seguidor de Jesus Cristo, que foi alcançado pela sua salvação, o próximo processo é transformá-lo no discípulo, e como discípulo ele terá a palavra de Deus, como diz o salmista, como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. É a palavra de Deus que vai guiá-lo, é a palavra de Deus que vai orientá-lo, é a palavra de Deus que vai apontar o caminho para ele. Ele vai aceitar essa palavra como um único direcionador que pode de verdade conduzi-lo a uma boa eternidade e uma vida feliz. Terceiro, um verdadeiro discípulo, ele aceita que o que Jesus ensinava é uma verdade absoluta. Se Jesus disse, está dito, não importa se o mundo todo se levantar para dizer o contrário, ele disse e acabou. Acabou. Se ele disse que é. Se ele disse que não é, não é. Se ele disse para fazer, nós fazemos. Para não fazer, nós não fazemos. Então o discípulo genuíno, ele leva a sério por acreditar que não é uma meia verdade, não é mais uma verdade, não é uma verdade, mas é a verdade. E se é a verdade, nós precisamos aceitá-la. Aceitá-la como ela de verdade é. Nós vivemos num mundo em que isso acabou. Acabou. Antigamente era pós-modernismo, não consegue mais estabelecer a data que começou nem se terminou. Agora é politicamente correto. O politicamente correto é uma ideologia que colocou no liquidificador o pós-modernismo e o liberalismo. E aí bateu, e agora as pessoas não aceitam mais a verdade de que existe um padrão ao qual todo ser humano deve se submeter, e no final da sua existência, e no dia do final de tudo, terá que prestar conta por isso a Deus. Eles não aceitam mais isso. A ideia deles é que cada um tem a liberdade de escolher a verdade que lhe apraz, e todas são verdades iguais, e não são.
Porque todos os ensinamentos que se levantam afirmando ser a verdade, se são contrários à palavra de Deus, elas são mentiras. E as pessoas que os seguem e os abraçam estão caminhando para a perdição. E nós, como povo de Deus, que cremos na palavra de Cristo e obedecemos essa palavra, temos que alertar as pessoas do triste fim que vai encontrar aqueles que viraram as costas para a palavra de Deus, que viraram as costas para Jesus Cristo, porque somente na sua palavra e naquilo que ela ensina acerca de quem Ele é que existe esperança de libertação do pecado e, como consequência disso, de libertação da culpa e do castigo que esse pecado impetra sobre a vida do ser humano. Não existe esperança em mais nenhum outro lugar. Nenhum outro. As palavras de Jesus Cristo e o próprio Jesus Cristo são apresentados como a verdade que liberta o pecador. Seus discípulos, eles deram a verdade de Cristo e a Cristo a atenção que ela merecia e reconheceram a suprema autoridade que ela tinha. Volto a dizer, a palavra de Deus diz, está dito. Ela manda, está mandado. Ela afirma, está afirmado. É a verdade. É a verdade. Nós precisamos entender isso. Se somos discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos aceitar isso. Se permanecermos na sua palavra, verdadeiramente somos seus discípulos. É por isso que a verdadeira experiência de conversão e de seguir a Cristo, ela se evidencia agora. Eu olho para trás e digo para as pessoas, eu tive uma experiência de salvação com Jesus Cristo há 26 anos atrás. Porém, o que testifica de que eu sou um convertido é aquilo que as pessoas veem em mim agora, aqui e agora. Porque se eu afirmo que tive uma experiência de conversão lá, e as pessoas olham para mim agora e não veem nenhum fruto que comprove isso, então a minha experiência de conversão foi falsa. A minha fé exercida lá no passado foi falsa. E o tempo e a caminhada e os embates comprovaram e trouxeram isso à tona. Então eu preciso me apegar a essa palavra, eu preciso me agarrar a essa palavra. Somente a aceitação da palavra de Cristo como a verdade de Deus e do próprio Cristo como Deus e Salvador revelado nela pode conduzir o pecador escravo à liberdade dos filhos de Deus. E aqui no Evangelho de João a coisa é séria, né? Porque você não tem que aceitar Jesus Cristo somente como seu Salvador. Se você acreditar que Ele é o Salvador, mas não aceitar Ele como Deus, você não tem vida eterna. Ele vai afirmar aqui, nas próximas semanas nós vamos estar trabalhando isso. Ele diz que aquele que não crê que eu sou, não pode ser meu discípulo. Ele assume diante dos judeus que ele é Deus. E lá na frente ele vai falar de Abraão que viu o seu dia e se alegrou, e vão dizer para ele, mas você não tem nem 50 anos, como é que Abraão viu o seu dia? E ele vai dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Esses dois versículos, essas duas afirmações que Jesus Cristo faz acerca de quem Ele é, torna impossível a qualquer opositor dizer que Ele não é Deus. Ele pode até minar a autoridade do texto, ele pode dizer que esse texto foi acrescentado, pode dizer que não crê nesse texto, mas se ele for interpretar, ele vai ter que dizer que Jesus está afirmando diante dos homens que Ele é tão Deus quanto o Pai é. Ele se apresenta como aquele que apareceu para Moisés lá na sarça. E quando Moisés perguntou, quando o povo me perguntar quem me enviou lá, o que é que eu vou dizer? E ele disse, diga a eles que o eu sou te enviou. E por 2 vezes nesse texto Jesus diz, eu sou o eu sou. Eu que estou diante de vocês sou o eu sou. A parte disso, da aceitação da palavra de Cristo como verdade de Deus e as promessas que estão nela e de Jesus Cristo como Salvador e Deus, não existe esperança de salvação para um pecador em nenhum outro lugar. Se não são as palavras de Cristo e o próprio Cristo, a crença de uma pessoa é falsa. Se uma pessoa diz que tem fé em Jesus Cristo, mas não permanece na sua palavra, a fé dessa pessoa é falsa, a crença dela é falsa, a conversão dela é falsa.
Porque aquele que é verdadeiramente discípulo dele, ele permanece na sua palavra. Ele permanece na sua palavra, e isso comprova que Deus começou a boa obra nele, está dando continuidade a essa boa obra, e Deus vai completar essa obra até o dia de Cristo. Então, quando eu me deparo com um texto esse texto serve para me confrontar, para que eu comece a pensar e me pergunte: será que de verdade eu sou discípulo de Jesus Cristo? Será que de verdade eu tenho permanecido na sua palavra como eu devo? Será que de verdade eu tenho dado atenção à sua palavra e conferido a ela a autoridade que ela tem sobre mim, a ponto de eu torná-la regra de fé e prática da minha vida, e torná-la o alicerce sobre o qual a minha esperança futura e a minha esperança eterna está agarrada? Ele diz: somente aqueles que permanecem na sua palavra verdadeiramente são seus discípulos. Precisamos da ajuda dele. Jesus disse que se nós temos essa dificuldade no Sermão do Monte, devemos bater na porta dele, devemos pedir e devemos buscar. Às vezes, por falta de perseverança na caminhada, enfraquecemos. Às vezes pisamos um pouco para a direita e para a esquerda, ao invés de continuarmos em linha reta para o reino. Mas é nessa hora que o perdão de Cristo nos é oferecido. É nessa hora que o auxílio do Espírito Santo nas nossas fraquezas nos é dado. E se estamos nos sentindo dessa maneira, enfraquecidos, não podendo olhar para um texto como esse e dizer: eu sou uma pessoa como essa, eu persevero na palavra dele. Se de alguma maneira a minha força está aquém disso, então chegou a hora de batermos a porta de um Deus misericordioso, que galardoa, como diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, aqueles que têm fé nele e o buscam. Não é porque nós estamos enfrentando uma dificuldade na caminhada que acabou nossa esperança. Nós cremos no Deus que pode nos ajudar, nos fortalecer, nos levantar, nos reerguer e nos conduzir em triunfo até aquele dia. Basta que reconheçamos a nossa fraqueza, reconheçamos o desvio que nós cometemos no caminho, busquemos nele o perdão e a força e o vigor que precisamos para voltar para o caminho e continuarmos glorificando o seu nome. Por isso, escolha a sua cabeça, pense nisso. Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então a nossa oração nessa noite tem que ser: Senhor, nos ajuda a ser essas pessoas. O mundo está esperando ver o que o Senhor é capaz de fazer na vida de alguém que se entrega a ti totalmente, que crê em ti de verdade. Que nós possamos ser essas pessoas, que eu possa ser essa pessoa. Diga para Deus: Deus, eu quero ser essa pessoa, que o mundo vai enxergar nela o que o Senhor é capaz de fazer na vida de um pecador que o Senhor sabe. Deus amado, te agradecemos pela tua palavra. Apesar dela nos confrontar, Senhor, apesar de muitas vezes ela nos humilhar, mas nós vemos nela, Senhor, esse muro de proteção que o Senhor estabelece para nos impedir de sermos governados pelo pecado totalmente. A tua palavra são os teus avisos, Senhor, são os teus conselhos, dizendo para nós: filho, não vai por esse caminho, filha, volta. A tua palavra está continuamente ecoando a tua voz, nos guiando, a fim de que nós possamos perceber o melhor caminho a seguir, se quisermos que a nossa vida seja para a glória do teu nome. E ainda quando for difícil o caminho, ó Deus, nós sabemos que podemos contar contigo, podemos orar, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor enviou o teu Espírito para nos ajudar nas nossas fraquezas, e nós sabemos que nas dificuldades do caminho, nós temos o teu socorro, temos o teu auxílio, temos os teus olhos postos em nós continuamente, e isso nos traz segurança, isso nos traz esperança, porque nós não somos órfãos nem desamparados nesse mundo, e nunca seremos, porque o Senhor prometeu não nos abandonar, não nos deixar, e o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até
aquele dia que o Senhor consumará o milagre da transformação e da redenção e nos entregará ao teu reino em glória, perfeitos como o teu reino é. Por isso nos faz pensar naquilo que ouvimos nessa noite, nos faz pensar naquilo que lemos e mais ainda, transforma a nossa vida a ponto de vermos essas verdades impressas em nós, a ponto dos outros verem essas verdades impressas em nós, porque queremos que o teu nome seja glorificado em nós. Por isso, sei com a minha vida, sei com a vida dos teus filhos e filhas, nós te pedimos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amanhã à noite, reunião, oração dos homens na casa do Kleber. Terça-feira à noite, 7h30, estaremos aqui dando continuidade ao estudo do livro de Atos. Cumprimente seu irmão, deseja a ele que Deus esteja abençoando a vida dele, e até amanhã, os homens, até terça-feira, os irmãos aqui na igreja. Oh,